É isso aí, minha gente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os profetas menores em tempos de recomeço. E dadas as circunstâncias, a gente já falou sobre alguns profetas, né? É até bom olhar no índice para a gente não ter problema. Deixa eu olhar aqui. Tivemos o primeiro bloco falando sobre amor e correção com... Espera aí, deixa eu botar aqui de novo. Profetas. É que eu fiz no Roberlan Julião 2 e eu vou botar agora no Roberlan Julião, que é o perfil principal. Profetas menores. Foi. Os profetas menores. Fechei aqui. Já marquei. Qualquer coisa, é só vocês olharem. O Márcio Fagundes está nos meus dois perfis, mas a maioria de vocês está num só, então eu já coloquei aqui. A gente falou primeiro sobre amor, correção e justiça social em tempos de indiferença, com Oséias, sobre aquela questão da traição, Joel, juízo divino no Vale de Josafá, ou no Armagedon, Amós, a justiça social, como contra a opressão, e ele se define não como profeta, mas como um boiadeiro, né? Como um cara que cuida de gado. Na segunda unidade a gente falou sobre inimizade, preconceito e formalismo religioso em tempos de solidão. Aí a gente falou sobre Obadias contra a inimizade entre irmãos, né? A questão da beligerância, da briga, da guerra, da competição. Jonas, aquele que ficou ressentido com a conversão dos ninivitas. E Miqueias, combatendo o formalismo religioso e defendendo inclusive, né, aquele momento em que Belém e Efrata fosse receber, né, aquele que viria trazer toda a mudança de todas as coisas. A gente falou também na terceira unidade sobre imperialismo, fé e reformas em tempo de dificuldades históricas, quando Naum profetiza contra o autoritarismo assírio, né? Então a gente vê uma situação em que ele critica a Assíria, dirigindo, por exemplo, uma profecia que tem sentido de destruição, né, contra os ninivitas, por exemplo, e contra a própria Síria. A gente tem Abacuque, que profetiza sobre a vara da correção divina contra Israel, e essa vara, né, é a própria Babilônia, né, sendo que depois também essa Babilônia sofreria uma punição divina, que o fato de Deus usar alguém que é mal como uma ferramenta de disciplina, não significa que essa pessoa não será responsabilizada. Por quê? Porque ela simplesmente ficou disponível para ser usada por Deus, porque ela já faria aquilo, entende? Então ela vai ser punida pelas decisões que ela tomou, e não por Deus tirar proveito daquela ação dela para disciplinar o seu povo. Quanto à questão de Sofonias, a gente falou um pouquinho, né, a respeito da contextualização da mensagem profética, sendo que é importante ter cuidado com a religião popular, certo? É bom ter esse cuidado. Vindo agora, né, para falarmos a respeito de prioridades, esperança e ética em tempos de recomeço, a gente começa com Ageu, depois vai para Zacarias e Malaquias. Seguindo aqui,
Ageu fala sobre prioridades espirituais. Zacarias fala sobre o esforço para trazer esperança, certo? E Malaquias resgata ou busca resgatar os valores éticos. Depois a gente sabe que tem a contextualização da mensagem profética e aplica a mensagem para hoje. Quanto à questão do capítulo 1, Ageu fala sobre as prioridades espirituais. O profeta Ageu foi uma das pessoas que retornou do exílio babilônico e encontrou grandes desafios urbanos e espirituais em Jerusalém. O povo de Judá permaneceu fora de sua terra por 70 longos anos, como o profeta Jeremias havia predito. Lembra do Jeremias? O cara falou o que ia acontecer, Deus forçou a barra, ó, tu tem que falar. Aí a cara feia de Deus para cima dele. Aí ele falou para o povo, aí o povo fez cara feia para ele. Então assim, Deus mostrou para ele o que ia acontecer, ele meio desconfortável falou para o povo ficou com raiva, né? Só que o que aconteceu? O que Deus mostrou, que ele pregou, o povo ficou com raiva, aconteceu, e pior, ele viveu na pele as coisas que ele profetizou. Então assim, aí, profeta chorão, eu falei, fica na pele dele, fica na pele dele. Se você prega 1 ano na congregação, não se converte ninguém, tu já fica chateado, não precisa nem ser 1 ano. Agora imagina o cara 40 anos pregando, ninguém ouvindo o cara, e a tragédia que ele falou que aconteceria se o povo não obedecesse, e o povo não obedeceu, aconteceu, né? Mas vamos voltar para cá, deixa Jeremias lá. E aí nisso, o povo de Judá permaneceu fora da sua terra por 70 anos, estando exilado na Babilônia, sem condição alguma de praticar o culto a Yahvé, como prescrito em Levítico. A importância de se estabelecer prioridades espirituais. O grande desafio que os judeus encontraram ao chegar em Jerusalém foi a reconstrução da cidade e do templo. Precisavam investir esforço para refazer tudo que foi destruído pelos exércitos de Nabucodonosor, as casas, os muros, os palácios e também a casa de Deus. Além das questões materiais, era necessário observar as de ordem religiosa e social, elementos essenciais para a sobrevivência do povo. Então a gente viu que o povo está numa situação de vamos voltar, mas está tudo acabado. O rei autorizou que todo mundo voltasse, mas vamos voltar para onde? Voltar para o quê? Certo? Nisso tivemos também o quê? O profeta, para despertá-los profundamente, recorreu aos estragos provocados pela própria natureza, apresentando-os como sinalizadores da responsabilidade espiritual da nação. A gente vê aqui que Zacarias, ele é uma pessoa que está diante de um quadro em que o povo vem para reconstruir, algumas coisas acontecem que não dá para reconstruir, passa o tempo e o pessoal já fica naquela assim, quer saber? Não é o tempo ainda de fazer. Lembra do nosso papo? Então não é o tempo ainda de fazer. E nisso a obra para, até que ele e Zacarias juntamente são levantados para falar para o pessoal, opa, peraí, não é assim não, não é desse jeito não. Então no caso, né, deixa eu ver aqui, peraí, quanto a questão, né, daquilo que a gente falou agora há pouco, deixa eu ver, isso, perfeito. Em relação à questão do trabalho de Ageu, a gente observa que ele, olha, peraí, vocês não podem ficar com a casa 100% enquanto a casa de Deus está em ruínas, porque a ideia é a seguinte: a prioridade espiritual tem a ver com toda a sua vida. No nosso contexto hoje, a gente não tem uma questão de o templo hoje da nossa igreja não é casa de Deus no significado que tinha no Antigo Testamento, porque hoje a casa de Deus é o nosso coração, hoje Deus mora em nós. Hoje o templo, ele é um lugar de culto, ele é um lugar de adoração,
é um lugar feito exclusivamente para isso. Você pode adorar a Deus na sala, você pode adorar a Deus no mercado, você pode adorar a Deus na rua, mas você sabe que aqueles lugares não foram criados com finalidade para culto. O templo não, ele foi feito especificamente para culto. Naquele contexto ali, a gente sabe que o Espírito não tinha sido derramado como no Novo Testamento. Então Deus, ele fazia algo em um, se apossava de outro, mas ele não era morada, ele não fazia morada como faz hoje em cada um de nós. E então ali o que a gente via era o seguinte: se você não valoriza a construção da casa de Deus, você não está valorizando o culto. Se você não está valorizando o culto, você não está valorizando a espiritualidade do povo. Se não está valorizando a espiritualidade do povo, você não está valorizando inclusive a tua. E se você não está valorizando a tua, você é apenas mais um mortal, porque você não tem relacionamento com Deus. Deus não é importante para você, as coisas de Deus não é importante para você. Malaquias lá na frente vai até falar: se um governador fosse receber um presente seu, você ofereceu um negócio quebrado, estragado? Claro que não. Suponhamos que de repente o prefeito de São João, ele estava fazendo aniversário e convidou, né, a pastora Gladys para ir no culto de ação de graça do aniversário dele. E aí a pastora Gladys vai levar um presente. Aí a pastora Gladys vai levar um videogame quebrado do filho dela. Ó, isso aqui é para o senhor. Essa é a crítica que o profeta faz. Porque é o seguinte: você não quer coisa estragada, você não quer qualquer coisa, mas para Deus você dá qualquer coisa. Entende? Você, por exemplo, quer estar na hora do culto pensando no jogo de futebol, mas quando você vai à casa da sua namorada, você não quer que ela fique no Twitter batendo papo com os seguidores do Whindersson Nunes. Percebe como é que é o negócio? Ou seja, quando você vai lá, você quer que ela esteja em dedicação total a você. Mas agora, você, em relação a Deus, você faz o que sobra. Entende como é que é o negócio? Você, na sua contribuição financeira para a obra de Deus, você dá o que sobra e, se sobrar, né, você faz alguma coisa. Agora, em relação ao seu negócio, se alguém chegar e falar assim: eu quero um cachorro quente, beleza, R$5. Desculpa aí, cara, só posso dar 50 centavos. Você vai ficar feliz da vida, né? Não, acontece, tu sabes o motivo. Entende como é que é o negócio? Então, é mais ou menos assim. Então, ele faz uma crítica do tipo: olha, vocês ajuntam, mas não tem. Vocês ganham, mas o dinheiro vai embora. Vocês se cobrem, mas não se aquecem. Vocês comem, mas não mata a fome. Por quê? Porque vocês estão tão focados no materialismo que vocês esquecem que existe alguém que controla a história e controla variáveis que você não controla. E aí o que a gente faz para corrigir esse negócio? Subir um monte, trazer madeira, né? Construir o templo para que eu me alegre e ele seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. E aí nisso a obra vai e a coisa segue. Capítulo 2: Zacarias e o esforço em alimentar a esperança. Zacarias, um dos mensageiros do Senhor, teve seu trabalho realizado em meio às atividades de reconstrução de Judá e Jerusalém por volta de 520 a.C. A missão de Zacarias era encorajar o povo de Judá para que reconstruísse o templo e também retomasse sua missão espiritual em meio aos povos pagãos. Muitos de nós têm aquela ideia de que o trabalho de testemunho foi apenas para a igreja no Novo Testamento. Não, no Antigo Testamento também. A diferença é que no Novo Testamento a igreja era daqueles que saíam, e no Antigo Testamento o povo de Deus era daqueles que traziam os outros para a religião judaica. E aí, qual era a parte complicada aqui? Como o povo de Deus vai atrair os povos se nem o povo de Deus leva a sério
as coisas de Deus. Como o teu vizinho vai acreditar que Deus recebe oração se você, que é vizinho dele, não vai para a reunião de oração? Não vou nem falar do cara a assistir você orando, né? Porque, por exemplo, lá em casa, de vez em quando, do nada, Roberlan vai, dobra o joelho na cama e fica assim: papai do céu, muito obrigado, abençoa o papai, abençoa a mamãe. E aí quando eu falo assim, vamos orar? Ora não! Ou seja, quando ele quer, ele vai lá, dobra o joelho e ora. Mas quando eu falo assim, vamos orar? Ora não! Né? Abençoa o papai não. Então, mais ou menos assim. E nesse caso, a minha cunhada que ficou escandalizada, né? Porque ela pensou com a cabeça dela a resposta dele. Aí nisso, vamos cantar um louvor? Cantar louvor não! Entendeu? Mas quando ele cisma, ele começa a cantar. E aí, a respeito desse assunto, com meu filho, tudo bem, eu vou estar ali orando para ele me ver orar. Mas agora, meu vizinho não me vê orando. Agora, ele me vê deixando de ir para o culto de oração para ficar conversando com ele no portão. E aí? Claro que eu faço votos, eu profetizo, eu declaro, eu determino com um soquinho na mão, se você quiser, né? Libero bons fluidos e boas energias sobre você, mas assim, eu desejo de toda a minha alma que você não tenha experiência de passar para ir para o culto, né? E encontrar, né, o seu irmão, membro da sua igreja, conversando com o vizinho no portão de casa, tendo culto de oração, entende? E assim, a gente, por exemplo, claro, se o irmão está doente, ele tem dificuldade para andar, a gente até entende, não é disso que eu estou dizendo, porque às vezes quem era para se sentir culpado não sente, e quem era para não se sentir culpado se sente culpado com o que eu estou falando. É que nem quando eu implico com quem vai de chinelo para a igreja, aí o cara que não tem sapato, esse se sente mal, e o cara que tem sapato para ir para o shopping, esse mesmo não está nem aí porque eu falei. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar, né? Que às vezes você fala um negócio, quem era para não se sentir, se sente, né? Então, e palavra é um negócio que não volta. Então eu tive tempo agora de lembrar aqui. Aí, quanto a essa questão, a gente verifica, né, que ele tem um trabalho realizado em meias atividades de reconstrução, e ele quer encorajar o povo para que reconstrua o templo e também retome sua missão espiritual em meio aos povos pagãos, certo? E quanto à questão das visões que ele tinha, a primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 6, constitui-se de uma lista de 8 visões que foram apresentadas ao profeta bem no começo do seu trabalho profético. E ele vai tendo aquelas visões e ele mesmo não sabe algumas coisas e pergunta para o anjo. Ele está vendo, mas ele fala assim: o que é isso aqui? Né? E as explicações histórico-escatológicas de Zacarias, no capítulo 8, o profeta tratou da importância religiosa que Jerusalém estabeleceria para todas as nações em um futuro escatológico, referente aos últimos dias. Israel será o centro religioso para todas as gentes. Nessa realidade aqui, a gente vê, por exemplo, o advento de Cristo. Porque, querendo ou não, Jesus, Jerusalém, Israel alcançou o mundo. Além disso, a gente tem, por exemplo, Jerusalém como um sinal dos últimos dias. Sem falar, eu não sei por que cargas d'água que tanto que a gente consegue ter ódio de Jerusalém, né? Por exemplo, o homem-bomba é um tadinho, mas o soldado israelense é perigoso. Então, os povos árabes, tudo de boa, mas o povo de Israel é meio que quase que o inimigo, certo? Então, são situações que podem fazer a gente pensar um pouquinho a respeito. Não entro no mérito de defender Israel, nem de atacar, mas de perceber esse olhar que eu não vejo em relação a outras nações. A gente, por exemplo, vai perceber que Zacarias, ele vê inclusive a cidade cercada como que por um muro de fogo. Aquela ideia de que, olha, Deus será o muro do seu próprio povo. Deus tem proteção para o seu povo. E meio que assim, olha, vamos avante, vamos à luta, continuemos,
Deus está com a gente, vai fluir. Ou, pegando a música, né? Deus me mandou te dizer que vai acontecer, certo? Então, hoje pode parecer que não. Você hoje bebeu água amarga, você pensa que só vai ter água amarga daqui por diante, começa a murmurar. Só que Deus tem água doce no próximo capítulo. Então, assim, Zacarias, ele é desse cara, enquanto Ageu já é mais contundente. Ageu, ei, vamos tomar vergonha na cara? Vamos acabar com essa palhaçada aí? Entende? É bagunça isso aqui? Zacarias já é daquele que, olha, Deus está dizendo que isso vai passar. Deus está dizendo que isso vai mudar. Deus vai fazer uma reviravolta nesse contexto aqui. Ou seja, eu e você precisamos de tudo isso. Precisamos da chamada e precisamos do incentivo. Precisamos do puxão de orelha e precisamos do empurrão. No caso de Malaquias e o resgate dos valores éticos. Depois da situação de Ageu, você, tranquilo, mas assim, eu estou no esquema ainda, né? Então tá bom. Então tá. Então tá beleza. Em relação a esse caso, a gente vê o profeta Malaquias meio que assim, tendo uma palavra ácida, dura, por causa, né, de coisas que continuaram acontecendo, mesmo depois da profecia de Ageu, mesmo depois da profecia de Zacarias. O profeta Malaquias, último a profetizar no Antigo Testamento, trabalhou procurando despertar os judeus da última metade do 5º século a.C., para valorizar temas práticos ligados ao cotidiano do povo de Deus. Enquanto a gente observa que o povo está lá em Ageu, deixando a adoração, o culto, a espiritualidade para lá, a gente verifica que no caso de Malaquias, o povo é até religioso, mas é uma religião que não se traduz em prática de vida, certo? E aí, ele bate na tecla de temas práticos ligados ao cotidiano do povo de Deus. Nesse contexto, ele censura a ausência de totalidade. Ao cobrar a totalidade, o Todo-Poderoso, por intermédio de seu servo, afirmou que seu amor não estava sendo correspondido. Denunciou que seu culto era feito com materiais defeituosos. Advertiu que os sacerdotes não permanecessem no erro, pois estavam negligentes no exercício de sua missão, e abominou o padrão seguido nas uniões conjugais. A gente vai reparar que o que estava acontecendo? Vou oferecer uma oferta para Deus, mas vou oferecer um animal cego, vou oferecer um animal que não anda, eu vou oferecer um animal que está com problema de saúde. Quando a questão da oferta, ela simboliza o teu sentimento religioso. É aquela questão, eu vou ofertar meus R$2, mas eu estou ofertando o meu melhor. Ou eu vou dedicar 1 hora do meu dia, né, para Deus, ou 1 hora da minha semana para Deus. Mas 1 hora é tudo que eu tenho. É diferente daquela pessoa que, por exemplo, ela tem 12 horas livres, certo? Porque as outras 12 ela passa dormindo. Ela tem 12 horas livres e ela nunca consegue separar 2 horas para estar num culto de adoração a Deus. Ela não consegue separar meia hora para ligar para o irmão para saber como é que ele está. Ela não separa 15 minutos para postar algum versículo bíblico na internet. Então, por exemplo, a gente se depara com uma situação em que ela oferta o que sobra. Quando sobra? Porque tudo que ela tem, ela oferta para outras coisas. Então, aí a burdoada vem bonita. Inclusive a questão do padrão
das uniões conjugais. Então a gente vai observando o seguinte: olha só, se a gente continuar nessa, a gente vai acabar, né? Se a gente continuar nessa, a gente vai acabar pegando o mesmo caminho, né, de lá de trás. O povo fez um monte de coisa errada, o povo fez um monte de besteira, e nesse caso, a gente aqui parece que está esquecendo a história e está continuando a fazer o que eles fizeram. Então vai chegar uma hora que a fatura vai chegar para nós também e o bicho vai pegar. Então a coisa é mais ou menos assim. Tanto é que, deixa eu ver aqui, a gente vai reparar, deixa eu ver, o capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8 da página 173. Em que desprezamos nós o teu nome? Aí ele coloca: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em quem havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então é aquele caso, né? Para Deus eu dou qualquer coisa. Agora, se eu fosse pegar esse qualquer coisa e desse para alguém, no seu primeiro encontro com a menina, você vai com qualquer roupa? Não. Ah, mas Deus está olhando o coração. Sim, verdade. Olhando inclusive o seu desejo de oferecer o melhor. Certo? Então, claro que o seu melhor não pode ser comparado ao melhor do outro, porque é melhor um chinelo funcionando do que um sapato que a sola está soltando, meu Deus do céu. A gente sabe disso. Claro que é melhor uma bermuda que esteja inteira do que uma calça que esteja rasgada, você costurou, rasgou de novo, costurou, rasgou de novo. Entende? A gente sabe disso. Então, aquela moça nova convertida, ela está botando umas roupas que a maioria das irmãs não colocam, mas a gente vai impedi-la de participar do culto. Então é um tipo de situação que a gente entende. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de alguém que poderia fazer melhor e não faz. É diferente, certo? Então a gente, por exemplo, vai observar aqui, deixa eu ver, página 175. Judá foi desleal. A abominação e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então a gente vê que eles estavam tendo uma postura do tipo: quer saber? Não gosto mais dessa mulher não, vou largar ela para lá. Fulano está me perturbando, vamos arrumar um jeito desse fulano morrer? E tudo povo de Deus. Esse é o problema. A gente sabe que os povos pagãos podem fazer com a maior naturalidade. Agora, e nós? Quem somos nós? Aí eu não sei se alguém chegou a dar uma olhada no grupo do vídeo do Leandro Carnal que eu botei. Você chegou a abrir lá ou não? O vídeo. O Isaac é você, né? O Isaac é você mesmo? Você que vai falar errado. Isaac, você chegou a ver se abriu ou não? Não, precisa baixar não. Mas chegou a chegar aí? Então tá bom, é isso que eu queria saber. E aí, em relação a esse caso, nós observamos aqui, né, que, quer saber? Eu vou casar com a filha de Deus estranho. Não interessa se ela adora fulano, beltrano. O que interessa é que assim, eu quero e acabou. Então, a questão, né, de encobrir a violência com a veste.
eu estou fazendo coisa errada, mas é só ninguém saber, é só não ser pego. Então a gente observa, né, que há uma situação, né, que as pessoas elas não se dão conta daquilo que eu falei lá atrás sobre a ética, uma ética baseada no dever e não necessariamente no resultado, certo? A questão, né, de uma proposta, uma promoção de espiritualidade, ao propor propor espiritualidade, o soberano disse que alguns caminhos poderiam ser percorridos para rejeitar essa sintonia com ele, para estreitar essa sintonia com ele. Primeiramente, lembrou os judeus de seu julgamento, instrumentos de correção e alinhamento de valores. Depois lhes falou da prática do dízimo como exercício para evitar a avareza e lembrar que as coisas materiais são acessórios e não o resultado final. E por fim, alertou sobre o temor e a persistência como valores espirituais, fontes para cultivo e preservação do compromisso. Nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai reparar que o que acontece com muitos de nós? A minha espiritualidade não tem a ver com o dinheiro. Claro que tem. Tempo e dinheiro tem muito a ver com espiritualidade. O que eu faço com o meu tempo? O que eu faço com o meu dinheiro? Ah, não orei porque não deu tempo. Eu nem falo mais isso. Ah, eu não li a Bíblia porque não deu tempo. Eu não falo mais. Entende? Então, a pessoa, eu não ofertei porque eu não tinha nada. Tem certeza que eu não tinha nada? Nada? É algo para se pensar. E em relação à questão, né, de alinhamento de valores, olha, o bicho vai pegar. Você vai ter que se consertar. Você vai ter que se ajustar. Certo? Então a gente, por exemplo, vai verificar que o próprio Senhor, ele requer, como está na página 176, a purificação especial que seria aplicada à nação. Então a gente vê a ideia, né, de que, olha, eu vou cuidar desse negócio, seja através da vinda do Messias, seja também em relação à questão, né, de nós trabalharmos a vida do povo pelo ensino. Mas tem um outro contexto que muita gente questiona, que é o dízimo. Entende? Ah, dízimo é para deixar pastor rico. Bem, na minha igreja o pessoal é dizimista. Eu até sou rico, só falta o dinheiro. Entende? Aí eu, por exemplo, uma pessoa uma vez postou no Facebook: olha, deixa de dar o dízimo para o seu pastor procurar um trabalho. Entende? Aí você olha e verifica que, assim, tem gente que tem dificuldade com o dinheiro, e aí ela pega essa dificuldade e tenta botar na conta da igreja. Porque eu, pelo menos, já tive experiência pastoral de conversar com a beneficência da igreja, de ajudar a comprar remédio para pessoas de R$600. A gente não podia fazer propaganda porque ia constranger a irmã. R$600. Do cofre da igreja já saiu ajuda, inclusive, para pagar uma prestação de carro de um irmão para ele não perder o carro. Já saiu situação de ajudar a pagar um mês de plano de saúde de membro de igreja, que precisava daquele plano, porque era o plano para criança. A criança tinha problemas sérios de saúde, se não pagasse ia perder o plano. E enquanto a beneficência da igreja fazia isso, tinha crente malhando da igreja. Entende? Para não dizer que às vezes alguns crentes que foram ajudados por essa igreja malharam essa igreja e ainda foram para outra, como se a outra fosse melhor. Eu vi isso. E isso com que? Dia de dízimo e oferta. Foi o anjo Gabriel
que ajudou a comprar o remédio das pessoas. Mas aí uns miseráveis desse, entende? Que bebe água gelada, que é pago com contribuição de aposentados, ele compra tênis novo, bebe água gelada, com dinheiro que o aposentado ajudou a pagar. Ele vem com esse discurso, mas ele não sabe o quanto a igreja ajuda pessoas do bairro, que às vezes não são membros da igreja. E aí? Gente que bate na porta da igreja para pedir ajuda, e a igreja às vezes tem dificuldade. Então observa bem que assim, essa situação do dízimo, é interessante a recomendação aqui, né, que a gente percebe, que fala do dízimo como um exercício para evitar a avareza. Porque muita gente vai falar assim, mas o dízimo é da lei. Bem, Abraão não era da lei e deu dízimo. Mas o dízimo é do Antigo Testamento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, também é do Antigo Testamento. Mas o dízimo não está no Novo Testamento. Bem, de acordo com a palavra de Jesus sobre os judeus eles eram dizimistas, e o texto está no Novo Testamento. Mas não tem recomendação de dízimo nas cartas pastorais ou cartas para a igreja, e ali não fala. Sim, claro que não fala, mas você vê em Atos dos Apóstolos que não tem o dízimo, tem o túdimo, né? A pessoa não dá 10%, ela dá tudo que tem lá em Atos. E no caso da igreja de Corinto, eles estão levantando oferta para ajudar a igreja de Jerusalém. Ou seja, além de ajudar a igreja deles, eles ainda ajudavam a igreja do outro. Então, quando está dizendo cada um dê conforme propôs no seu coração, aquele contexto está falando de ajudar a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Corinto, obviamente, recebia ajuda dos seus próprios membros, porque a igreja gente, o que seus membros são. A igreja faz o que seus membros fazem. A igreja tem o que seus membros doam. Se os crentes são raça ruim, a igreja vai ser ruim. Mas e Jesus? Jesus está do lado de fora batendo na porta querendo entrar. Porque esse texto não é evangelístico não, para quem não sabe. Apocalipse 3:20 é uma carta para uma igreja. Jesus do lado de fora batendo na porta querendo entrar. Certo? Mas em relação à questão, né, da contribuição, não fala de dízimo. Sim, é verdade, não fala. Agora, quando você usa o dízimo, você usa como um piso, uma contribuição mensal. Você está ali direto. E é simples. Se você discorda de ser dizimista, não vá para aquela igreja onde as pessoas dão dízimo. É simples, vai para uma que não tem. Vai para uma que o dízimo é 7%. O nome está meio esquisito, né? Dízimo de 7%. Mas vai para lá. Tem essa? Sei lá se tem. Aí o que acontece? Tem tanta coisa, tem tanta igreja, tem tanto... Ixi, não sei de mais nada. Então o que acontece? Vai para lá. Agora que pelo menos tenha caráter. Você quer um banco acolchoado. O banco acolchoado não vai cair do céu. É contribuição do povo. Você gosta do ar-condicionado da tua igreja. O ar-condicionado não vem do nada. É simples. Vamos ficar no banco de madeira, que ainda assim alguém tem que fazer, alguém tem que comprar tábua, alguém tem que comprar prego, alguém tem que pegar o martelo e bater. Até se fosse um banco de madeira, ia custar alguma coisa. Sem ar-condicionado, e o ventilador? E a lâmpada? E a luz? Ou a igreja vai fazer gato? Esse é o caso. Mas ninguém sabe que a gente está fazendo gato, o pastor quer fazer tudo certinho. Então tá bom. Se o povo quer ser feliz assim, então beleza, troca de pastor, pega um que aceita gato sem reclamar. Então eu não sei se dá para perceber, né, que assim, às vezes as pessoas, elas não percebem que elas estão se tornando monstros. Elas não contribuem, elas não ajudam, mas elas querem sugar. Elas querem extrair. Porque tudo é dinheiro. É simples. É só você não receber, filho. É só. Você não ajuda não, né? Na hora que você precisar, não peça a bolsa de compra. Na hora que você precisar, não vá à beneficência ver se tem alguma ajuda, alguns 50 a 100 reais para procurar emprego. Não peça. Porque aquele dinheiro ali é dinheiro de contribuição de gente fiel.
É simples. Não dê e não pegue. Agora a pessoa não dá, mas quer receber. Esse microfone está muito ruim, porque o microfone da igreja tal, ele é assim, assim, assado. Aí tu vai procurar o nome do indivíduo, não é dizimista, mas quer microfone bom. Ah, mas esse teclado é muito ruim, tinha que ser um Roland. Vamos comprar o Roland, é tanto. Vai casar quanto aí? Não. Entende como é que é o negócio? Então, assim, o dízimo, ele ajuda a gente no exercício para evitar a avareza e lembrar que as coisas materiais são acessórios e não o resultado final. Eu, por exemplo, quando eu dou meu dízimo, eu sei que, poxa, eu olho aquele dinheiro e falo assim, caramba, eu não estou podendo, mas eu tenho aquela consciência, Deus controla o que eu não controlo. Então eu sei que eu posso dar porque Ele está cuidando de mim. Não é esse dinheiro que vai me sustentar, é Deus que vai me sustentar. Então quando eu dou o dízimo, eu exercito minha fé. E, por exemplo, só para ficar claro, né? Não tem nenhum relógio de ouro aqui. Entende? Não tem nenhum outro relógio de ouro aqui. Tem nada aqui. Estou falando, entende? Numa igreja que é modesta, uma igreja que é simples, que tem pouco dinheiro, certo? E que a gente, por exemplo, não ganha rios de dinheiro para ser pastor lá. O que eu estou falando aqui é o fato de que eu e você precisamos parar para pensar até que ponto a gente, né, se identifica ou não com essas pessoas aqui, que oferecem animal de qualquer jeito, que oferecem oferta de qualquer jeito, né? Por quê? Porque não acredita no controle de Deus, não acredita no sobrenatural. Sempre acha que tem algum malandro tirando proveito. Tem, claro que tem. Claro que tem. É que nem batendo na tecla da questão de convite para pregar. Só para ter uma ideia, eu dirijo em Caxias, São João, Belfor Roxo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem umas ruas legais. As de Caxias eu acho um pouco pior. As de São João eu acho um pouco pior. As de Belfor Roxo parece que consegue ser pior ainda. Nessa brincadeira, manutenção atrás de manutenção. Só de manutenção. Aí eu prego aqui, prego lá. Se eu falo assim, irmão, tem como pelo menos me ajudar no combustível? Mercenário. Só que a pessoa não vê a despesa que eu tenho para ir lá para pregar. Ela só pensa que ela vai separar a coisa de 20, 50, 100 reais para me ajudar. Ela não pensa o seguinte, ele está depreciando o veículo dele. Ela não pensa isso. Ah, mas é a gasolina. Você, quando pega o seu carro, você gasta só gasolina? Eu acho que você gasta pneu. E gasta só pneu, eu acho que gasta óleo. E gasta só óleo, gasta bateria. Mas a pessoa não pensa no irmão. Ela não pensa. E se o irmão pensar em si, ela diz que o irmão é mercenário. Dá de graça o que recebeu de graça. Eu dou de graça o que eu recebi de graça. O meu percurso é simples. Mas o carro só comprou, né? Não, e detalhe, ninguém precisa me dar nada da gasolina não. É o seguinte, Márcio, você pode ir lá em casa me buscar, me leva até a sua igreja, depois você me traz de volta, aí nessa hora o irmão já tem medo de ser assaltado. Se eu for assaltado, não é a igreja que vai me dar o carro, mas aí o irmão mesmo da igreja já tem medo de ser assaltado. Não, a gente paga um Uber, entende? E aí quando for ver a minha ida e volta no Uber, fica mais caro do que se eu tivesse com a gasolina. Agora, se é o cantor que está bombando, a gente para a obra da igreja, gasta 5 mil. Entende? Mas assim, você percebe, e assim, eu não estou dizendo, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o pregador fala assim, eu só vou se você me der 2 mil reais. Não estou dizendo isso, porque um analfabeto funcional vai distorcer o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é o seguinte, pregador, você foi para lá para pregar, você não foi para lá para ficar rico às custas da igreja. Mas igreja, você não sabe como é que está a vida do irmão, você não sabe quanto ele gastou para pagar a manutenção do carro dele. Entende? Então, por exemplo, não vou nem falar da minha despesa com o meu carro, mas só a mão de obra com o meu mecânico foi 300 reais hoje. Só a mão de obra.
Então percebe que quando a pessoa contribui, ela contribui para a causa. O cara que paga todo mês lá para o PT, ele acredita na causa, e aquele dinheiro ajuda o partido a avançar e seguir, porque acredita na causa. Você, quando compra o bilhete de um filme, quando você compra o ingresso de um show, você acredita naquilo, você está pagando para ouvir aquilo, você está pagando para não sei o que, não sei o que lá. Mas na igreja você não investe, aí a gente tem um trabalho precário. Já ouviram falar de obra de igreja? Eu não gosto dessa expressão, entende? Porque a gente podia fazer mais. E fechando, minha gente, a gente, por exemplo, observa, né, que assim, o temor e a persistência com os valores espirituais fazem toda uma diferença. Toda uma diferença. Por que eu contribuo? Porque eu creio. E eu sei que Deus não vai ficar me devendo nada. Eu estou lá, dou o meu dízimo, né? E nisso que eu vou lá, devolvo aquilo que é do Senhor, porque eu creio. Quem não crê, está liberado, certo? Então, eu chego lá e faço, mas eu creio que Deus abre portas, coloca alguém no meu caminho, tem gente que me ajuda, tem gente que deposita dinheiro na minha conta, tem gente que paga isso para mim, paga aquilo para mim, acontece. Tem cobrança que veio e depois deixa de vir, multas indevidas que graças a Deus eu consigo me livrar delas sem precisar ir para a justiça. Por exemplo, eu já fui multado por fazer uma bandalha em São Conrado, quando eu nunca fui a São Conrado de carro. E agora? É aquele caso, em vez do final ser, o final é 3-2, e aí na foto lá tá 2-3, só para ter mais ou menos uma ideia, né? Então, coisa para a gente pensar. E aplicando, né, contextualizando a mensagem profética antes da gente ir embora, alguns princípios de vida merecem ser observados pelos cristãos no começo do terceiro milênio da era cristã. Ageu falou sobre prioridades espirituais. Zacarias enfatizou a possibilidade da esperança para o coração dos crentes, e Malaquias resgatou valores norteadores da vida e falou sobre a ética. Bem, prioridades na perspectiva de Deus. Priorizar é uma arte de colocar aquilo que é mais importante em primeiro lugar e visualizar os valores na perspectiva do eterno e organizá-los a partir de seus interesses. Ah, mas eu peguei a minha vida e coloquei no ministério e não ganhei nada. Agora, você tem uma eternidade pela frente. Esse é o caso. Esperança, a força para a persistência. A esperança é a condição daquele que vive pela fé, daquele que não fita os olhos apenas no presente, mas que olha longe para o futuro. Esta condição é fundamental à experiência humana. Então os profetas falam de esperança. Crente tem que ter esperança. Claro que você liga o jornal, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. Pode acontecer, só que não se dá para perceber que, além da coronavírus, né, da Covid-19, tem várias mortes de todos os tipos. Tem um monte de gente morrendo, e antes de Covid-19, depois vai ter também. E detalhe, a gente podia não estar sabendo, mas agora eu preciso ter esperança ainda assim. Ética, pilares de sustentação e caráter. Ética são valores que norteiam a conduta e a moral de cada pessoa. A moral é a ética em ação. Valores como honestidade, fidelidade, lealdade, verdade são expressões éticas que marcam a conduta do indivíduo. Eu agi com honestidade. Quando eu falei, é o que acontece. E eu sei que acontece com muitas outras pessoas, só que nem todas dizem. Mas se a gente não for honesto, se a gente não for claro, se a gente não for direto, como é que vão acreditar em nós? Aí às vezes um irmão que pecou menos que a gente se sente um lixo, porque ele queria ser santo como a gente. E se a gente contasse para ele que a gente trava lutas iguais a ele, muita gente fica fazendo pose de santo, fazendo de conta que está tudo certo, e não é autêntico, não é verdadeiro. O cara está doido para pegar o lugar do pastor e fica bancando o bonzinho. Deus está vendo, entende? E isso prejudica o testemunho da igreja, prejudica. As pessoas deixam de acreditar no evangelho por causa dessas coisas. Então a questão, né, de honestidade, fidelidade, lealdade, verdade são expressões éticas que marcam a conduta de um indivíduo.
A falta de ética se evidencia na desonestidade, na infidelidade, na deslealdade, na mentira, nas falcatruas. Ah, o fulano é ladrão. Pô, e eu roubo caneta no escritório do meu trabalho. Ah, mas é diferente. Entende? Ah, o cara traiu a mulher e eu olhei pro decote da irmã. Mas é diferente. Entende? Ah, mas o pastor está manipulando os outros e você está tentando me manipular. Ah, mas é diferente. Deu a perceber? Ou seja, a questão é o grau de oportunidade. Por isso que quem odeia o seu irmão é assassino. Porque num grau de oportunidade você faz até onde dá, né? Então, o Brasil, os políticos são corruptos. Eles vieram de Marte? O policial é corrupto. Ele veio de onde? De Saturno? Vieram da sociedade. Quem fabrica os monstros que a gente critica? A sociedade. Como são educadas as nossas crianças? Como são educadas as nossas meninas? Como são educados os nossos rapazes? Como é formada a nossa família? É simples isso, certo? Então, a mensagem profética para hoje, esse capítulo conclusivo tem por finalidade, a partir de um paralelo entre a realidade bíblico-profética e a prática profética da atualidade, propor uma avaliação que permita entender a importância e o significado do fenômeno hoje e que revele as contradições e enganos nesse universo de conhecimento. Vamos lá, avaliação da mensagem profética. A igreja da atualidade valoriza demasiadamente a profecia como uma palavra surpresa, com dicas para a resolução de alguma dificuldade presente. Estou desempregado. Deus, levanta um profeta para falar comigo. Certo? Tal palavra é de natureza particular, evidenciando preocupações com uma pessoa e não com a coletividade do povo de Deus. A aceitação da mensagem profética. A verbalização da mensagem profética e sua consequente avaliação conduzem sempre a um posicionamento, rejeição ou aceitação daquilo que foi dito. O profeta falou, você recebe ou taca a pedra nele? Não é sensato tomar qualquer um dos posicionamentos sem que se faça uma avaliação criteriosa, como recomenda no ponto anterior. Se Deus falou através do cara, eu vou ouvir. E se Deus não falou, eu vou considerar para ver se é verdade ou não. O que eu não posso é dizer que não é de Deus porque me incomodou. Tem gente que faz isso, certo? E a proclamação da mensagem profética. A palavra a ser proclamada deve ser fruto de uma postura profética. Isto é posicionamento daqueles que questionam as estruturas da injustiça e ficam indignados com os resultados desumanos por elas produzidos. Não tem como você aceitar um ser humano igual a você, que comete erros, ficar dizendo o que é certo e o que é errado sozinho, por conta própria. Isso é absurdo, mas o Brasil chegou nesse ponto. A gente não pode ficar refém de um meio de comunicação que diz o que quer, em vez de reportar os fatos para a gente. Isso é um absurdo. A gente não pode ficar repetindo discursos para deixar a nossa criançada, a nossa garotada erotizada. Que tipo de homens e mulheres serão lá na frente? Como um vai ver o outro? Vamos lá. O rapaz olha para a menina como pessoa, como objeto, e vem a velhice. Aí quando chegar a velhice, esse objeto está ruim, eu vou trocar por um outro. E isso, gente, não é só por maldade não, nós estamos sendo treinados para isso. Estamos sendo treinados para isso. Observa bem como é que cuidamos dos nossos velhos. Entende? Dependendo da pensão, não sei. Então nesse caso, né, que a gente possa estar pensando, né, com carinho nisso e guardando no coração. É claro que obviamente a gente está pensando muito mais, né, nas questões, né, de avaliação e tudo, mas que a gente possa, né, à luz do profeta Ageu, verificar se as nossas prioridades são espirituais e que a gente, né, possa observar, né, se o amor pela metade, né, que a gente está oferecendo a Deus é por causa de um culto deficiente. Não é um culto total, a gente dá o que sobra e de qualquer jeito. Que Deus assim, meus irmãos, sabe, nos guarde, nos abençoe, nos ajude. E eu sei que assim, a nota é muito importante. Eu sei que é muito importante até você pegar o seu certificado.
Mas o apelo que eu faço é reflita sobre isso, porque olhar para a igreja evangélica do século XXI é de dar dó. O pessoal sabe tanta coisa, tem tanta influência política, mas eu vejo que a gente hoje pode falar para o paralítico: temos ouro e prata, mas a gente não tem como dizer para eles: olhe para nós, levanta e anda. Porque o poder de Deus parece que está dentro de uma caixa de chumbo, guardado e protegido. Ou seja, o poder de Deus está na igreja, mas parece que está guardado, porque a gente está vivendo às custas do poder humano, seja para ser ordenado ao ministério pastoral, seja para ser diácono, seja para tocar lá na frente, seja para cantar lá na frente, seja para tratar as pessoas que chegam, quando a gente deveria viver tão somente pelo poder de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. É isso aí.